No vácuo das ideias medievais de pecado e culpa, a contemporaneidade pariu a autoajuda e sua teologia da prosperidade. Mas existe uma terceira teologia que tomou o imaginário contemporâneo. Uma teologia de iniciativa, de autorrealização. É o império do sucesso. Essa terceira teologia chama-se empreendedorismo. Hoje, empreendedorismo é a pedra de toque de todas as pessoas, especialmente do mercado, para entenderem que sucesso e fracasso só pode existir se você não tiver ou não conseguir controlar seu empreendedorismo. Empreendedorismo é a chave do futuro. Empreendedorismo é tudo. Eu vou demonstrar a vocês que a ideia de empreendedorismo, nascido numa divisão tipicamente norte-americana entre winners e losers, a ideia de empreendedorismo é a das ideias teológicas a mais insidiosa, porque traz para dentro de mim a censura. Se eu fracassei, a culpa é minha. É a internalização absoluta dessa censura. O sucesso é minha responsabilidade, o fracasso é minha culpa. Ele ajuda as pessoas porque ele estabelece que coragem, ousadia, autoestima, iniciativa faz parte do sujeito vitorioso. Isto é o empreendedorismo como processo. O novo homem que atinge a salvação não é mais São Francisco, não é mais Santo Antônio, não é mais Tomás de Aquino, mas é o empreendedor. Ele é o modelo de uma teologia imanente, de uma teologia da matéria, que atingindo aquele ponto, leva os outros à felicidade. Este novo homem adquire a salvação mediante sua iniciativa pessoal, tal como o homem medieval, mas não é uma iniciativa pessoal em busca de um além, mas é de um hic et nunc, de um aqui e agora. E o inferno dessa teologia é o fracasso financeiro e pessoal. Para isso há livros sobre empreendedorismo, para isso há treinadores pessoais que fazem coach, ficam dizendo você precisa confiar em você, você precisa ter metas, você precisa se desenvolver, você precisa colocar essas metas e repetir eu posso, eu sou vitorioso. Isso que há alguns anos seria tido como esquizofrenia ou bipolaridade, hoje é tido como consistência pessoal. O inferno atual é o fracasso. Vai para o inferno quem não tem iniciativa. Vai para o inferno quem não se planeja. Vai para o inferno a pessoa que não tem metas. Vai para o inferno a pessoa pessimista. Este é o inferno atual. Aquele pessimista que possivelmente seria o salvo na Idade Média, hoje ele é o condenado. Nós precisamos estabelecer medidas para esse empreendedor. Há uma nova soteriologia, soter em grego salvador. Há uma nova teologia da salvação. Esta salvação não é mais uma salvação abstrata ou metafísica. Esta salvação é uma nova forma de evitar os seguintes pecados. Pecados que todo o RH, que são os novos departamentos teológicos do planeta, sabem. Quem não é proativo, quem não colabora com a sinergia da empresa, quem não veste a camiseta, quem não tem metas, quem não recebe aquela notícia, vamos fazer um treinamento sábado à noite, oba, é tudo que eu quero, que bom, é a coisa que eu mais gosto, e assim por diante. Quem não tem criatividade, e assim por diante. Quem não sai da caixinha, e outras fórmulas catequético-teológicas. São fórmulas, e essas fórmulas são feitas, como toda teologia, para prometer felicidade, como toda teologia para dizer quem erra e quem é pecador, e como toda teologia se baseia numa prática, em grego ascesis, ascese, que é a prática teológica. E para isso vocês precisam de atividades e novos cultos. E esses cultos litúrgicos, em qualquer empresa hoje se chamam reuniões. As reuniões, como toda liturgia, tratam de um tema abstrato. Tem que ter fé para acreditar na reunião. Existe um sacerdote oficiante, e existe um rito. Este rito tem frases ditas por um e repetidas por todo. Há uns anos era o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje é bem-vindos à nossa reunião. E as pessoas sorriem, porque é importante ser feliz. Pelo menos é importante parecer ser feliz para fazer parte da equipe. Porque esta não é uma equipe de losers, é uma equipe de winners. E gente vitoriosa cresce. Eu vou mostrar a vocês, sem nenhuma crítica a esses livros, apenas para demonstrar que essa teologia tem hoje, nessa bibliografia do empreendedorismo,
títulos que remetem a seu conteúdo religioso. Não é nenhuma crítica ao livro, é apenas para dizer como se aproxima o conteúdo religioso do empreendedorismo. O primeiro deles, o monge e o executivo. Ou seja, encontre seu sucesso no seu business através de uma prática monacal. O monge e o executivo, como reencontrar-se na vida dentro de um mosteiro. Vejam, por exemplo, empreendedorismo dando asas ao espírito. Os títulos são religiosos, o conteúdo também. Só que tira-se a palavra Deus e coloca-se a palavra sucesso. Empreendedorismo para jovens, é uma espécie de JUC ou de JOC, Juventude Operária Católica, Universitária Católica. Empreendedorismo para aprenda desde cedo, é uma espécie de bar mitzvah, é uma espécie de catequese para a primeira comunhão. Como toda religião, é preciso fazer a vida dos santos, as agiografias. A geografia, do qual o legendário é o exemplo maior, é quando você narra a vida dos santos e mostra seus exemplos. Os livros que mais vendem hoje são as vidas dos grandes empreendedores, como Steve Jobs ou Ike Batista, no qual eles contam como desde o ventre da mãe eram empreendedores. No qual eles contam que jogando dado ou jogando peão, eles já tinham medidas estratégicas para chegar onde eles queriam. E no qual eles contam deslizes. Steve Jobs, nesse livro, conta, por exemplo, que seu primeiro invento foi uma caixa telefônica que roubava o sinal da empresa americana para fazer interurbanos de graça. Ike Batista conta que contrabandeou pedras preciosas da Europa para o Brasil como a sua primeira ação de empreendedor. Mas esses não são pecados, são sinais de empreendedorismo. São sinais de iniciativa, são sinais de energia, são sinais de que eles não pensam como os outros que não contrabandeavam, por exemplo, ou que não roubavam o sinal de uma empresa, e assim por diante. Como toda a geografia, ela tem um sentido, que nós chamamos de teleologia. Ela aponta para algum lugar. Vejam e leiam isso. E as pessoas leem essas biografias com um objetivo: imitar a vida dos santos. Todas as pessoas que leem essas biografias querem ter a cabeça do Steve Jobs. Funciona como a mulher que lê o livro Como Ser Sensual. Ou o homem que lê o livro Como Conquistar Mulheres. Não funciona, é óbvio. Porque Steve Jobs nunca leu um livro como ser Steve Jobs. Esse é o grande problema. São crenças mágicas, como usar cueca amarela para ter dinheiro no ano novo, como usar calcinha vermelha para ter amor. São crenças mágicas. São crenças mágicas. Todas as pessoas que não têm dinheiro usam roupa amarela no ano novo para terem dinheiro. Os milionários não comem lentilha, é uma coisa importante para dizer para vocês no ano novo. Só os fracassados comem lentilha todo ano, repetidamente para terem dinheiro. E apesar da experiência, continuam comendo todos os anos a lentilha, pelo menos enquanto ela for baratinha. Essas crenças mostram que nós temos uma magia que substituiu a teologia medieval por crenças atuais, absolutamente mágicas, absolutamente fora do padrão. O empreendedorismo é uma coisa curiosa, porque nós vivemos a era da crença do empreendedor. Nós vivemos a era na crença que, se nos esforçarmos, todos podem ser no Brasil um Ike Batista. Como se houvesse possível no Brasil o espaço para todos serem o homem mais rico do Brasil. Dentro dessa ideia do empreendedorismo, é muito curioso que nós nunca fizemos tantas coisas e nunca fomos tão improdutivos na história humana. No próximo bloco, os pecados contemporâneos. Todas as pessoas, quando envelhecem, tendem a dizer que os jovens de hoje são piores do que a gente foi. Este é só um sinal de idade. Não quer dizer nada. Esta reclamação tem mais de 2000 anos.